Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores todas as semanas para tratarmos daquilo que afeta a cada um dos seres humanos. É um aspecto muito pouco comentado, principalmente na vida social, e mesmo muito pouco estudado nas academias, que é o interior do ser humano e as suas neuroses e psicoses. Na realidade, o ser humano está sofrendo muito, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, até mesmo espiritual, porque ele deixou de prestar atenção ou nunca prestou a devida atenção aos fatores interiores que estão causando essas perturbações. Esse estudo psicanalítico iniciou-se com Sigmund Freud e teve recentemente digo, há uns 30, 40 anos, tido um grande desenvolvimento, principalmente no campo da psicossociopatologia. E nesse sentido, o Norberto Kepp, psicanalista, a gente pode dizer que é um exponencial no estudo, no desenvolvimento dessa ciência. Por que nós estudamos aqui no Stop a Destruição do Mundo o aspecto da neurótica atitude do ser humano? Por que é tão importante nós estudarmos isso? Porque a neurose do indivíduo não só o afeta emocionalmente, como somaticamente, causando doenças orgânicas, e faz com que a humanidade construa uma civilização também igualmente neurótica, com doenças sociais, econômicas, atingindo fatalmente o sistema ecológico do qual nós dependemos para viver e que está sendo sistematicamente destruído por nós. Essa destruição, sem dúvida nenhuma, está ligada à nossa atitude neurótica. E é sobre isso que nós estudamos e que nós tentamos trazer a vocês, telespectadores, conhecimentos numa linguagem mais simples, fácil de compreensão, para que vocês possam se beneficiar disso na vida de vocês, pessoal, na sua família, no seu trabalho, mas que também possam estender esse benefício conscientizando as comunidades. Dr. Kepp, o senhor... Como você falou, né, Cláudia, que a ciência, geralmente atual, ela estuda tudo de um modo invertido, né? Então, o que eu quero dizer é isso também, que essa maneira invertida de estudar a natureza e o próprio ser humano está levando a todos os desastres, porque se trata de um conhecimento que, em vez de elevar para cima, quer dizer, em vez de fazer com que o ser humano suba à realidade, então cada vez mais ele desce para, vamos dizer, a fantasia, para a vida inconsciente, como o próprio Sigmund Freud trouxe essa ideia. Aliás, a ciência moderna e os cientistas, né, claro, eles seguem muito uma filosofia de vida pessoal. Então não se pode dizer que o cientista baseia o trabalho dele só na pesquisa, só na experimentação, só nos dados que ele colhe, assim, da realidade, que ele colhe do mundo exterior, assim, que o cientista tem com as coisas, e que seria uma nova filosofia, a chamada filosofia da ciência, que é praticamente uma pura fantasia. Então, atualmente, o que os gregos reputavam como palpite, né? A gente fala, os jovens falam no Brasil, achômetro. Uma pessoa que acha uma coisa e ele lança isso, e como ele tem uma certa autoridade, assim, nos meios acadêmicos, todos acreditam que aquilo seja certo. Eu vou mostrar um gráfico para elucidar qual foi o engano fundamental que a psicopatologia moderna, porque depois que o Freud fez a descoberta dele, então todo estudo
mesmo de psiquiatria, de psicologia, passou a seguir a orientação freudiana. Então gostaria de mostrar que Freud, mesmo sendo científico, quer dizer, mesmo sendo um grande cientista, ele se baseou num outro autor que era filósofo. O nome dele era Schopenhauer. E Schopenhauer, ele era de judeu-alemão, e ele próprio se baseou em Kant. Então, esse gráfico aqui mostra psicanálise freudiana baseada em Schopenhauer e Kant, nas ideias. Então, qual era a ideia fundamental do Freud? A ideia fundamental é que a essência, que Kant, chamava de a coisa em si, era inatingível. Portanto, o inconsciente seria a essência de tudo. Então, a ideia do Kant era que o conhecimento autêntico da essência das coisas era inacessível. E o Freud seguiu a mesma orientação. Então, eu quero dizer isso, que a ideia da psicopatologia, em geral, em todos os campos da psicoterapia, a ideia da psicopatologia é que o conhecimento, que a realidade é impossível de ser atingida. Então, é por isso que na psicanálise tradicional a pessoa fica muito tempo assim, fazendo o tratamento, às vezes anos, para chegar a uma conclusão ou outra. Então, voltando aqui ao esquema, eu quero mostrar outro dado para os senhores. Eu vou mostrar um outro gráfico com a metafísica que eu consegui organizar. É claro que é baseada principalmente em Platão, nos autores da antiga Grécia e também nos autores modernos, principalmente Kant, que mesmo que tenha negado a metafísica, ele seguiu, baseado também no Hegel, e também na filosofia existencialista de Heidegger, principalmente. E então eu queria mostrar esse segundo gráfico, aí eu pus Norberto Kepp, Psicanálise Integral. Qual foi a minha ideia? Que eu tirei, inclusive, da experimentação, porque a ciência faz a experimentação para concluir se uma ideia, se uma filosofia é certa ou não. Então, o que é a experimentação? Para que serve, a experimentação? Serve para ver se o que o cientista pensa é algo de acordo com a prática, com a realidade ou não. Então, na experimentação, eu me baseei, então, nessas descobertas da metafísica. Então, voltando aqui ao gráfico, notem, eu pus aqui a essência, a coisa em si, como fala Kant, ou como falava, que a essência, a coisa em si é atingível, e não inatingível como ele queria, que o próprio Freud, então, aceitou. E essa coisa atingível é a verdadeira consciência. Então, a essência é o elemento que faz a consciência. Enquanto que, veja aqui a máscara ao redor, essa roda ao redor da realidade, isso é a fantasia que a gente pode chamar até de inconscientização. Então, o inconsciente, como Freud falava, é mais de acordo com a máscara, é mais de acordo com a mentira. Então, notem bem, eu gostaria de tornar claro o seguinte, que essa orientação, em geral,
baseado então nessa psicopatologia freudiana, é como falava em Viena, eu posso dizer até o nome, né, dos cultores da psicanálise freudiana em Viena. Era Bolterauer, era o Conde Sormes, que era o presidente da sociedade, a Guena, que era uma psicanalista famosa, que havia inclusive trabalhado junto a Freud. E na reunião lá deles, chegaram à conclusão que uma pessoa que faz a psicanálise freudiana, a psicanálise deles, passa de uma neurose para outra neurose, que sai de uma neurose assim arranjada, vamos dizer, no mundo assim cotidiano, e entra numa neurose acadêmica. Então passa, vamos dizer, de uma loucura para outra. Então, se os senhores vão examinar assim, que loucura que é essa, eu posso dizer o seguinte, que se o indivíduo acredita que existe o complexo de Édipo é o ato, por exemplo, da menina amar o pai e querer destruir a mãe para ter o pai, mas sexualmente. Quer dizer, libidinosamente para ela, essa é uma ideia muito assim patológica. A mesma coisa, né? O menino que quer destruir o pai para ficar com a mãe, no sentido já de libido, é uma ideia patológica. E o próprio Jung falou para o Freud que isso ele não podia admitir, que caso o Freud continuasse com essa ideia, ele sairia da sociedade freudiana como saiu mesmo. Então, um outro elemento também, assim, patológico, é o amor chamado incestuoso, né? Entre parentes, entre irmãos, entre pais e filhos, ou então entre outras pessoas da mesma família. Geralmente não existe uma libido assim. É claro que nos jornais aparece, né? Até muitas vezes, relacionamento sexual entre irmãos, coisa assim, até mesmo pais e mães. Agora, é claro, isso pode existir, mas num caso extremo de psicopatologia. Isso não seria uma coisa geral. Então, o outro elemento que serviu assim de muita desorientação para os cultores, né, do freudismo é a questão da sexualidade infantil. Então eles colocaram o fator da concupiscência é a libido, como fundamental em tudo. Então a questão de alimentação, o indivíduo se alimenta como se estivesse assim fazendo algo da libido, apropriada à libido, ou então na questão, por exemplo, do narcisismo, também só libido, entrando ali, para não dizer a questão anal sádica, né? Questão do dinheiro, que seria também um elemento da libido. Isso é uma orientação, mesmo sendo assim aceita por grande parte da humanidade acadêmica, é uma orientação invertida. Portanto, é uma orientação que não cura ninguém, pelo contrário, aumenta a doença de quem segue. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? A cura pela consciência. Aplicação da ciência trilógica na medicina psicossomática, este livro, de autoria da psicanalista Cláudia Pacheco, mostra que a verdadeira causa do estresse e das doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo como da doença da sociedade.
relata casos clínicos e mostra como o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pela conscientização. Leitura indicada para qualquer pessoa é de grande utilidade a profissionais da área de saúde e psicoterapia. Então, o Dr. Kepp estava falando aqui no programa, no bloco anterior, todas essas relações entre a filosofia, mesmo ideias da metafísica, e o mau funcionamento do pensamento do ser humano, o que leva a um desequilíbrio emocional também muito grande. Então, a gente poderia dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de neuróticos. E a nossa neurose, porque não existe nenhuma pessoa que não seja neurótica. Existem aqueles, evidentemente, que numa atitude de muita censura não admitem a sua problemática. Veem os problemas só nos outros e não admitem ver em si mesmos. Mas isso não quer dizer que todos nós não sejamos muito neuróticos e tenhamos muito até de psicóticos na nossa conduta. E essa conduta muito inconsciente da nossa problemática faz com que nós acabemos por ter uma série de deficiências, fobias, tensões. Quantas pessoas estão se debilitando no trabalho, no desenvolvimento, não conseguem, por exemplo, aprender nada mais adiante, ou veem o seu trabalho reduzido muito por causa de consequências neuróticas, tensões, depressões, estresse, bloqueios. Enfim, a nossa neurose, ela permeia toda a estrutura, todo o tecido social, trazendo inclusive prejuízos econômicos de alto vulto. Então é isso que o Dr. Kepp coloca na sociedade, essa relação entre o que está aqui, no nosso interior, o que está invertido, o que está ao contrário, e no que isso está afetando a vida da humanidade. Então, esse deveria ser o número 1 da nossa preocupação. Você fala, né, Cláudia, essa questão da inversão, né? O que a sociedade realmente dá valor, né? A sociedade dá valor, por exemplo, ao indivíduo supermilionário, né? O indivíduo que não é que tem 1 milhão de reais ou de dólar, o indivíduo que tem 100 milhões, assim, o super milionário. E a sociedade não vê que essa é uma questão de patologia, que essas pessoas são super doentes também, assim como as pessoas que não têm nada, né? Então, uma sociedade que tem ricos demais e miseráveis demais é uma sociedade totalmente desequilibrada. Ou então a sociedade, como agora querem fazer, e essa ideia, viu, Cláudia, surgiu na França, vamos dizer, a sociedade do ócio, o tempo do ócio. A ideia é que tudo o que deveria ser feito já foi feito. Veja bem, né? O que estão pensando? Que a sociedade atingiu o máximo de desenvolvimento e que agora nós chegamos no tempo só do ócio, do lazer. Então é questão de ir para Disney, para Disney World, Disneylândia, Euro Disney, para regiões assim, para ter alegria, ter prazer, ou então praticar exercícios, ir para clubes. E o tempo do trabalho, do desenvolvimento científico não precisa mais. Por quê? Porque isso que está aí é o máximo que a sociedade poderia conseguir. Eu quero dizer, e a sociedade não teve nem 10% do desenvolvimento que poderia ter. Daqui para adiante é que a sociedade poderia realmente dar um grande passo no seu desenvolvimento. O senhor sabe, Dr. Kepp, que eu acho que essa situação nós estamos assim a um passo, ou da destruição total, extinção do nosso gênero humano, quase extinção, ou um grande avanço, talvez para esse milênio, né, de grande desenvolvimento e de paz. Estamos assim por um fio dessa tomada de consciência, porque se a humanidade se conscientizar disso que o senhor está mostrando, então ela vai ter chance de fazer essa reversão.
Exatamente. É como se nós estivéssemos com os motores funcionando ao contrário, não é isso? Indo para o abismo. Então a sociedade vê certos absurdos, quer dizer, por causa da inversão, que são notáveis. A questão dos indivíduos assim religiosos acharem que, por exemplo, o sofrimento é um bem, que o sofrimento vem do Criador, que o sofrimento vem, portanto, de quem criou a humanidade, de Deus. E não que o sofrimento vem, como aliás até pela lógica, pela metafísica, é fácil de ver. O sofrimento vem justamente de contrariar o bem, aquilo que o Criador trouxe. Então o Criador trouxe a humanidade naquilo que chamam de o paraíso, né? Até Milton, aquele famoso poeta inglês, fala o paraíso que nós perdemos, o paraíso perdido. Então Deus deu o paraíso para a humanidade. Então vamos perguntar, onde está o paraíso? Olha aí, o paraíso é aqui. Então o problema qual é? O problema está dentro do ser humano. O ser humano vive num paraíso que ele não aceita. Ele transformou o paraíso, esse paraíso que nós temos, no inferno. Então, se os senhores notarem, houve muita discussão. Eu participei dessas discussões entre cientistas e filósofos e religiosos, né? E que eles então pensavam, mas afinal de contas, o mundo é algo bom ou algo ruim? Alguns eram de opinião que o mundo era uma maravilha, os otimistas, né, os idealistas, que é um exagero. Outros achavam que nada aqui valia a pena, que tudo devia ser destruído e ser criado um novo mundo, uma nova civilização. Também é exagero. Então nós temos que chegar à seguinte conclusão, que o mundo, a natureza, a criação em si, tudo que está aí pela natureza, os animais, os pássaros, né? A natureza em geral, as árvores, os mares, o ar, a terra, tudo isso é algo perfeito. Agora, o ser humano que vive em cima disso, vive nisso, é que criou toda essa confusão. Então a sociedade é totalmente invertida. E é por causa do ser humano que criou essa sociedade invertida que ele sofre. Todo sofrimento vem por algo que ele próprio provocou, ele criou com um auxílio único, né, dos capetas. Inclusive, Dr. Kepp, o senhor falou que o ser humano que vive em cima disso tudo, que é essa maravilha, nós estamos destruindo essa maravilha, né? Quantas espécies já foram extintas? Quantas florestas já viraram deserto, e inclusive a água agora sendo ameaçada. Então eu acredito que se isso não for visto, até o nosso paraíso físico vai ser eliminado. Agora, nós temos aqui uma americana, é Susan Berkeley. Ela chegou dos Estados Unidos com notícias frescas a respeito da situação internacional, a situação americana. A Susan admite que isso que nós falamos é real mesmo? O que ela acha? Inclusive, ontem nós ficamos vendo um daqueles filmes antigos do Hollywood dos anos 40, e onde tinha Ingrid Bergman. Aquilo foi uma coisa, eu acho que meu país tinha de muito valor, e ainda tem nessa parte de entretenimento, Hollywood. Mas, infelizmente, eu acho que está mudando lá do meu país também veio essa ideia de que money é tudo, né? Dinheiro para ser o máximo, para ser o top. E as pessoas estão sofrendo muitíssimo, né? A taxa de depressão, crianças tomando Prozac. Inclusive, agora mesmo saiu uma notícia do governo que as indústrias farmacêuticas estão obrigados a colocar
colocar um alerta nos pílulas, né, de antidepressivo, que aquilo poderia causar suicídio. Então, quando o senhor ficou falando agora, eu pensei, puxa vida, olhar para o interior da gente não tem efeito colateral nenhum. Mas é isso que a gente tem mais medo. A pessoa sofre ataque de pânico, faz de tudo para evitar aquilo que vai trazer paz. E a gente acha que é aquilo que vai trazer a maior infelicidade para a gente. Mas isso que é a mensagem muito bonita que o senhor traz, que a gente tem que fazer, gostando ou não, é a única esperança para nós. Inclusive, Susan, recentemente nós tomamos conhecimento que milhões de crianças americanas estão ingerindo o Prozac, aquele remédio antidepressivo. E evidentemente que existe um exagero muito grande nisso, no sentido dos médicos receitarem um interesse econômico por detrás disso. Mas essa intolerância que o ser humano tem, que o americano demonstra em tratar dos seus problemas, isso é preocupante. Porque, como a senhora disse, cada criança que ingere Prozac se torna um suicida ou um homicida em potencial, de uma forma muito mais, assim, provável de acontecer. Então, aumenta o problema, né? E quando eu estava lá nos Estados Unidos trabalhando com o Dr. Kepp, já nos anos 80, eu me lembro que pelo menos um entre cada 4 ou 5 americanos já tinha sofrido um surto psicótico em algum ponto da sua vida. Então, a sociedade americana, ela neurotiza muito os próprios americanos, né? Causa muito sofrimento. Viu, Cláudia? E o que é mais importante, eu não digo só para o americano, mas para a humanidade toda, o que é fundamental para salvar a civilização e o próprio ser humano é a consciência, a gente chama de conscientização, que o ser humano já no DNA, né, ácido desoxirribonucleico, que é a essência, né, da vida física, e já aí o ser humano está doente. Então não é que na essência ele é perfeito e na existência ele é doente, como fala a análise existencial, como fala a filosofia existencialista. O ser humano, na essência, já é doente. Então, quando tem uma doença no corpo, não é que seja no corpo doente e na essência não, como eu falo na alma. É que o corpo mostra a doença, portanto, de todo aquele ser, que a gente pode chamar de corpo e alma, mas é um ser só, uma energia só, que está doente e o corpo está mostrando. Então, o fator principal para salvar a humanidade, para recuperar a saúde, é o indivíduo notar que ele é doente. Então, Dr. Kepp, temos que terminar rapidamente o nosso programa de hoje, nosso horário está esgotado, mas voltaremos no próximo programa, na semana que vem, falando desse assunto. Até lá.